Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui reunidos para mais uma aula de Matemática C. Eu sou o professor Ricardo, da frente de Matemática C, e nós vamos para a aula 4, definição de matrizes. Pessoal, estamos agora já chegando nas matrizes. Nós vamos sair um pouco dos sistemas lineares para começar a definir um pouco o que é uma matriz, e mais para frente a gente vai ver a relação entre essas matrizes e os sistemas lineares, né, que basicamente são um sisteminha linear mais simplificado, né? Quem nunca viu uma matriz aí? Olha só, aqui a gente tem uma matriz padrão, né, definida por M e N. Normalmente a gente tem aqui ela com números, né, mas a gente vai colocar aqui como se fosse uma incógnita, que é o A, para todos os numerozinhos, sejam eles A, I, J até A, sendo M, N. Professor, o que você está falando? Bom, uma matriz ela tem um número de linhas e um número de colunas. E cada linha vai ter os seus valores, as colunas também. E a gente vai até Mn. Por que Mn? Mn é o número da ordem da matriz. Vamos ver exatamente o que é isso. Eu vou trazer aqui separadinho para vocês o que é cada termo e explicar melhor o que eu estou falando. Mas vamos lá. Então, uma matriz basicamente é o quê? A gente chama uma matriz uma tabela de elementos. Uma tabela de elementos, ok? Eles estão dispostos em linhas e colunas, como vocês viram ali no slide anterior. E eles podem ser números, mas também podem ser outras coisas. Eles podem ser expressões ou até mesmo uma outra matriz. Mas a gente basicamente vai ficar nos números aqui, ok? Então, matrizes são tabelas de elementos, as tabelinhas assim, né? Vocês já devem provavelmente ter visto alguma coisa parecida, senão são essas tabelas de elementos dispostos em linhas e colunas. Mas, professor, para que serve? Bom, no ensino médio a gente não chega a ver a aplicação de matrizes na sua essência, né? A gente vai calcular, né? Vai fazer vários cálculos aqui com matrizes, usando elas para diversos problemas aqui que a gente vai ter que resolver. Mas tenham em mente que matrizes são coisas muito importantes. É uma ferramenta de cálculo muito utilizada na engenharia, principalmente engenharia civil, cálculos, programação e provavelmente o computador que vocês estão vendo a aula aí usou uma matriz para ser feito, uma matriz para ser construído. Muita coisa que a gente usa hoje em dia precisa usar cálculos complicados que vão usar matrizes. Ok, professor, mas eu não vou precisar usar, não quero seguir essa área. Então, vamos lá, vamos entender até onde a gente precisa para resolver os probleminhas. Se você não vai seguir a área de exatas, eu vou te ajudar então a resolver os problemas até onde você precisa, e para entender melhor, né, o que são matrizes, o que são essas tabelinhas de números aqui. Então, basicamente a gente tem uma matriz com uma ordem, tá? Toda matriz tem uma ordem e ela é sempre um número x o outro, um número por outro, que é o M, é o número de linhas, N é o número de colunas. Beleza? Então, Mn é a ordem dela, é o tamanho dela, se quiserem entender assim, é o tamanho. É o número de linhas e o número de colunas. Pode ser uma matriz infinita, aí, com um monte de linhas, um monte de colunas, ou pode ser uma matriz
de 1 por 1, ou seja, um número só, né? Então vamos lá. E daí a gente tem os elementos. Os elementos são os que estão na matriz, beleza? A gente tem o A e J para representar todos eles. Por que todos eles? Porque se a gente colocar lá no I e no J a minha localização, se a gente colocar A I igual a 1, por exemplo, e J igual a 1, a gente tem o meu primeiro númerozinho, é o A11, ok? E daí a gente vai ter o meu primeiro número da matriz. Bom, então, aprofundando melhor aqui o que é o elemento A e J. A gente tem o I como se fosse a linha, ok? O I é a linha e o J é a coluna. Então, o A e J, a gente pode colocar os números ali no I e no J para dizer qual que é o meu elemento. A gente já vai ver mais especificamente como isso se aplica, mas vocês estão vendo aqui no desenho na direita aqui que tem uma matriz, né? A matriz é sempre representada por uma letra maiúscula, ok? E ela tem sempre a sua ordem ali embaixo representada. Então, o M por N. As linhas, né? O número de linhas pelo número de colunas. Vamos ver uma matriz aqui, ó. A. Matriz A é igual a isso aí que vocês estão vendo, né? Todos os elementos, né? De A11 até A33. E daí vai variando, né? De acordo com a linha, a posição, né? Dela, do elemento, aliás, e a sua coluna, a sua posição, né? Essa matriz tem ordem, vocês já devem ter calculado aí, pensado. Essa matriz tem ordem 3, 3, ok? Porque ela tem 3 linhas, a gente está vendo 3 linhas nela aqui, e 3 colunas, ok? 3 linhas e 3 colunas. Professor, precisa ser sempre assim, 3 linhas, 3 colunas, ou precisa ser sempre igual? Não. As matrizes podem ter 3 linhas e 2 colunas, ou 3 linhas e 1 coluna. Independente, elas podem ter diversas formas, ok? Essa matriz, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Isso é uma matriz quadrada, a gente chama de matriz quadrada, ok? Quando o número n é igual ao m. Ou seja, tem o mesmo número de linhas e o número de colunas. É igual. Outra coisa que a gente precisa saber, outro termo aqui muito importante, é a diagonal principal. Diagonal principal é essa linha aqui, que é representada pelos elementos A11, A22, A33, e daí assim em diante, A44, o I e o J são sempre iguais na diagonal principal, ok? E daí a gente tem também a diagonal secundária. A diagonal secundária é a diagonal que daí vai para a direita aqui, se a gente está se vocês estão vendo aqui, a gente vai para a direita, concordam? Bom, a diagonal secundária vai ser formada pelo A13, A22, A31, e se for maior, né, daí a gente vai ter mais elementos. Mas então a gente tem a diagonal principal, diagonal secundária, entendido? Então esses são os nomezinhos, os termos que a gente tem que saber na hora de estudar matrizes, beleza? A ordem é bem importante a gente saber o que é a ordem dela, é o tamanho, né? Número de linhas pelo número de colunas. Saber os elementos são representados por um A e daí IJ, sendo I linha, J coluna. E daí
saber também que a matriz é representada por uma letra maiúscula e ela vai ter vários formatos, né? Ela vai ser, como essa aqui é quadrada, mas ela pode ser de vários tamanhos. A gente vai ter na matriz uma diagonal principal e também tem a diagonal. Beleza? Vamos ver mais. Eu trouxe aqui 3 matrizes para vocês darem uma pensada já, então, qual que é a ordem, qual que é o tamanho delas aqui. Conseguem me dizer? Sei que não vai dar para falar agora, né? Mas eu estou aqui imaginando que vocês estão calculando e me respondendo em casa. A primeira ali, a matriz A, ela tem 2 linhas, vocês estão vendo? 2 linhas e 3 colunas. Então, a gente pode dizer que ela tem ordem 2 por 3. Tranquilo isso? Concordam? Ela tem 2 linhas, 3 colunas, então a ordem dela é 2 por 3. Ok? O M igual a 2, N igual a 3. A próxima matriz B vai ter uma linha só, né? Vocês estão vendo aqui? Uma linha só. E 4 colunas. Então, B é uma matriz de ordem 1 por 4. Matriz de ordem 1 por 4. Essa matriz a gente pode chamar de matriz linha. Mais para frente a gente vai ver aqui nos slides, mas já adiantando, a gente dá nome para uma matriz que só tem uma linha, a gente pode chamar de matriz linha, ok? É outro nome que a gente pode dar aqui para essa matriz. Uma matriz de ordem 1 por 4, ou uma matriz linha de ordem 4. Que daí a gente já sabe que ela é linha, ela só tem uma linha e ela vai ter 4 colunas. Beleza? Vamos ver a nossa última ali. C. A matriz C, com os elementos 1, menos 2 e 0. C tem ordem 3 por 1. 3 por 1, ou seja, são 3 linhas e uma só coluna. Essa também tem um nome especial, é a matriz coluna, né? Então, a gente tem aqui essas 3 com a ordenzinha já colocada. Vocês devem estar se perguntando, professor, mudou aqui o parênteses, né? Daí tem colchetes, daí tem 2 linhas. São as 3 formas que a matriz pode ser representada. Ela pode vir com esse colchete, pode vir com o parênteses, ou 2 linhas, tanto faz. Tudo é matriz, é igual, dá na mesma. Então, vocês podem representar dessas 3 formas aí, fica a critério de vocês. Vamos ver os tipos de matrizes. Então, a gente tem vários tipos de matrizes, dependendo da sua forma, dos elementos. A matriz nula. Matriz nula, vocês já devem imaginar que ela é toda representada por elementos igual a 0, né? Todos os seus elementos são 0. Então, ela é representada pelo algarismo 0 e esta matriz é formada apenas por elementos A e J, ou seja, todos os A com a sua linha ou coluna respectivamente, vão ser igual a 0, independente. Então, é uma matriz nula. Todos os elementos são igual a 0. A gente também pode dizer, ali a gente tem uma, né? Matriz 2 por 2, e daí ela está representada ali, todos os elementos igual a 0. A gente também pode dizer assim, a matriz 0 é nula de ordem 2. É uma matriz nula de ordem 2. Assim, a gente pode já imaginar ela, né? Só falando isso, a matriz nula de ordem 2, a gente já imagina isso que está aí em cima. Matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Vocês já devem imaginar que é uma matriz quadrada, né? A gente vê o desenho de um quadrado. Por quê? O que acontece? A gente tem linhas iguais às colunas.
o número de linhas, né, não é os elementos, é o número. O número de linhas é igual ao número de colunas. Os elementos podem ser variados, assim como vocês estão vendo aqui, A 2 por 2. Então, a gente tem menos 1, 1, 0, 0. Na B também, vários elementos diferentes. E elas são quadradas porque elas têm o número de linhas, o M, é igual ao número de colunas, o N. Matriz identidade, ou matriz unidade. É mais conhecida como matriz identidade. Bem importante, esse tipo de matriz é bem importante, a gente usa para vários cálculos, principalmente nos cálculos de sistema linear, mais para frente a gente vai ver como. Mas a matriz identidade é uma matriz que tem a diagonal principal toda igual a 1. Vocês estão vendo aqui os elementos da diagonal são 1. Olha só. Então a gente pode representar a matriz identidade pela letra I e daí dá a ordem dela. A gente pode falar assim, é uma matriz identidade de ordem 3. E essa aqui é uma matriz identidade de ordem 3, ok? Matriz identidade de ordem 2. Matriz identidade de ordem 2 aqui vai ter só 2 linhas ou 2 colunas, tá? Lembrando que matriz identidade tem que ser quadrada, ok? Ela tem que ser quadrada. Só existe matriz identidade se é quadrada. Então, a gente pode ter uma matriz identidade de ordem 4, de ordem 5, de ordem 6. Daí vai ficar só a diagonal com números 1 e todo o resto igual a 0. Tá entendido? Então, vamos lá, beleza, vamos continuar. Matriz diagonal. Ela é bem parecida com a matriz identidade, só que agora não temos o número 1 na diagonal, a gente tem qualquer número, pode ser qualquer um, gente. Agora é uma matriz diagonal, quer dizer que os elementos que não estão na diagonal são igual a 0. O que está na diagonal, daí é igual a alguma coisa, mas não precisa ser igual a 1, tá? Eu vou ler ali para vocês. Análoga à matriz identidade, porém sua diagonal não é composta apenas pelos elementos iguais a 1, e sim por qualquer outro elemento. Então, ali a gente tem uma matriz diagonal 3 por 3, e a diagonal dela tem esses números aí, o 4, o 3 e o 8. Matriz transposta. Matriz transposta tem muita questão que pede para vocês fazerem a transposta de uma matriz. Então vamos entender o que é isso. Matriz transposta é quando a gente tem a inversão das linhas pelas colunas. A inversão das linhas pelas colunas. Então, vejam lá, dada uma matriz A, M por N, né? Matriz normalzinha, representamos a matriz transposta por AT, né? A gente bota esse T ali, ali em cima para dizer que é uma matriz transposta, é a transposta de A. A sua transposta, a transposta de A vai ter então o N e o M invertido, tá? Ela vai ter invertido esse valor. E todos os elementos também vão estar invertidos. Então, digamos que a gente está com o elemento A2, 1. Na transposta, esse elemento vai ser A1, 2. Vai ser o contrário. Tá, já deve ter dado um nó na cabeça aí, então vamos ver um exemplo, né? Eu estou aqui com essa matriz 2 por 3, é uma matriz com 2 linhas, 3 colunas, e a gente tem aqui os valores, 1, 3, 3 na linha 1, 4, 5, 6 na linha 2, beleza? Como fazer a transposta? A transposta vai ficar
diferente. Vocês estão vendo aqui que ela tem esse formatinho. Olha como vai ficar a transposta. Mudou, né? Achatou e ficou mais longa para baixo. Por quê? A gente inverte o número de linhas. Vai ficar, então, 3. E o número de colunas vai ficar 2, porque troca. As linhas antes agora são as colunas. E as colunas antes agora são as linhas. Eu coloquei aqui as cores para ajudar a identificar, vocês verem o que aconteceu. Então, vejam os elementos ali que mudaram. O primeiro elemento não sai do lugar, né? Porque ele já é o A11. Então, se inverter A11, vai ficar A11, mas os outros vão inverter. Então, a gente vê que o 3, que antes era A12, agora veio para o A21, linha 2 e coluna 1. Então, vejam ali a inversão. E daí a gente vai inverter todos os elementos. Todos os elementos. A gente vai pegar um por um e ir invertendo. Ok? Então a gente tem também matriz coluna, como eu já falei antes, é uma matriz com uma coluna só. Quando a matriz é constituída por apenas uma coluna, então vejam só a matriz 3 por 1 aqui, é 3 linhas e uma coluna. E aqui está os valores 1, 4 e 7. Matriz linha, quando a matriz é constituída apenas por uma única linha. A gente já viu uma também lá atrás, a matriz A1, 3 aqui, né? Tem uma linha e 3 colunas. Então, os valores estão aqui, o 5, o 6 e o 8. Essa é uma matriz linha, quando só tem uma linha, beleza? Temos também outro nome, que é a matriz triangular superior. A matriz triangular superior é quando os valores do triângulo para cima, né, superior, existem valores e quando não existem valores para baixo. Então, vocês estão vendo ali que eu pintei de azul, é porque não existem valores no triângulo para baixo. Então, é uma matriz triangular superior, que só tem valores acima da diagonal, não abaixo. E é uma matriz quadrada aqui, mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Matriz triangular inferior também, a gente tem que, só tem zeros acima, mas abaixo tem valores. Então, a gente diz que é uma matriz triangular inferior. São denominações mais específicas aqui, ok? Matriz simétrica. Aqui é legal a gente saber o que é uma matriz simétrica. É quando a gente tem todos os elementos da matriz, o A e J, são iguais ao seu elemento contrário, AJI. Pensa aqui comigo. Então, a gente tem essa matriz A de ordem 3 por 3. E daí a gente tem a diagonal. A diagonal a gente não precisa ver, né? Porque a diagonal, todos os elementos da diagonal, elas são A11, A22. Então, já é a mesma coisa, considerando aquela igualdade ali em cima. Então, vamos olhar para os outros elementos. O 7, por exemplo. O 7, olhando para o 7 da primeira linha, ele é o elemento A12. A12. E o elemento A21 é 7 também. Então, tem essa simetria. Pensa assim, se você cortasse essa matriz na diagonal e dobrasse ela, dobrasse assim, você ia ver o 7 se encontrando, o 8 se encontrando, o 4 se encontrando, né? Todos os números iguais se encontrando. Então, é basicamente isso, é uma matriz simétrica. Se a gente dobrar ela, se imaginar ela dobrando, você vai ver que ela vai se encontrar. Todos esses valores iguais vão se encontrar.
Outra coisa importante aqui que é a matriz. Todas as matrizes simétricas, elas são iguais à sua transposta. Então, se você transpor isso aqui, transpor essa matriz simétrica, ela vai ficar igualzinho. Então, a matriz transposta de uma simétrica é ela mesma, não muda nada, né? Se a gente pensar aqui, pensa na linha 1 ali, se ela virar a coluna 1, vai dar a mesma coisa. Beleza, vamos para os exercícios que nossa apostila está nos dando ali. São exercícios de definição de matriz, né? A gente não está fazendo conta ainda com as matrizes, isso é mais para frente. Por enquanto, a ideia é vocês se familiarizarem com os termos, com todos esses elementos e saberem montar uma matriz, né? Então, os exercícios são basicamente assim, é para você montar a matriz, dizer qual que é o elemento tal e saber quais os nomes, né? A gente vai, por enquanto, só ficar nessa parte de nomes, nomenclatura, elementos. Defina a matriz de ordem 3 por 2, tal que elemento A e J é igual a I mais J. Então, todo elemento dessa matriz vai ser igual a I mais J, ou seja, a sua posição, né? O número da sua posição ali, o número da sua linha, o número da sua coluna, vai se somar e a gente vai ter o valor do elemento. É isso que ele quer dizer. Então, já imaginando a matriz, sem dar nome aqui, sem dar os valores ainda, se você só tem a informação que a ordem é 3 por 2, a gente já consegue imaginar ela assim, né? Vocês estão vendo aqui que ela tem 3 linhas, 2 colunas. Então, eu já coloquei aqui, ó, A11, A12, daí eu parei porque são só 2 colunas, A21, A22, A31, A32. Tá? Essa é uma matriz de ordem 3 por 2. Então, vamos calcular aqui para ver quais são os elementos agora, né? Ele diz que todo elemento é I mais J. Então, pensa lá no primeiro, a gente tem A11. A gente só vai somar o 1 mais 1. Vai dar 2. Né? O primeiro elemento vai ser 2. E assim por diante. A gente vai somando linha com a coluna, e vai descobrir a matriz. Eu fiz a soma aqui. 2 é o primeiro, 3 é o segundo aqui na linha 1 e assim por diante. Vejam ali que está batendo, né? Se a gente pegar os numerozinhos de baixo e somar, a gente vai ter o valor desses elementos. Igualdade entre matrizes. A igualdade entre matrizes só pode acontecer, eu só posso dizer que duas matrizes são iguais quando a ordem delas é igual. É isso que ele quer trazer aqui na apostila. Tem uma seção só explicando isso, só para deixar claro que se você tem duas matrizes iguais, né, se ele diz que uma matriz é igual a outra, necessariamente é uma condição. O M ali vai ser igual a P. Por exemplo, na igualdade A, matriz A é igual a B. Então, nós sabemos que M igual a P e o N igual a Q, né? Nesse exemplozinho aqui. Então, qualquer questão que trouxer igualdade de matrizes, vocês já podem assumir. Então tem que ser igual à ordem delas. É isso aqui que a gente está vendo. E, é claro, se a gente tem a igualdade das matrizes, a gente vai ter que todos os seus elementos são iguais também. Ok? Vamos ler ali então juntos. Temos que vale a igualdade A, matriz A, igual a B, C e somente C, M igual a P e N igual a Q.
É isso que eu estava falando da ordem. E os elementos A e J é igual a B e J. Os elementos de A da matriz A são A e J. E os elementos da matriz B são B e J. Ok? Daí esse A invertido quer dizer para todo I e para todo J. Então, seja qual for o número I, seja qual for o número de J. Belezinha? A ordem das matrizes devem ser iguais, a ordem deve ser igual, e os elementos de mesma posição devem ter o mesmo valor. Ok? Só definindo então o que é a igualdade entre as matrizes. É um pouco isso aqui, mas é bom a gente definir porque tem questão que vai trazer esse tipo de igualdade, e daí a gente já pode deduzir essas regrinhas aqui. Mais um exercício, e aqui a gente vai determinar a ordem e o valor de cada elemento. A matriz já está dada ali, né? A gente já tem os valores, a gente só quer que você escreva, então, elemento 1 vai ser igual a quanto, né? Então, é basicamente achar na matriz os elementos, os valores. Vamos lá? Quem quiser dar uma pausa, então, no vídeo e já fazer antes de eu dar a resposta, acho válido. Então, vamos lá. A11 é o meu elemento linha 1, coluna 1. Esse tem o valor de 1. A12, ainda na linha 1, só que agora na coluna 2 a gente tem que o valor disso é 2. O A13 é igual a 3. Agora para linha 2, coluna 1, A21 igual a 4. A22 igual a 5. A23 igual a 6. E qual é a ordem dessa matriz? Bom, se ela tem duas linhas, 3 colunas, a gente tem ordem 2 por 3. Ordem 2 por 3. M igual a 2, N igual a 3. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Eu agradeço a todos aí pela atenção e vamos lá. A gente agora vai ter aula de resolução de exercícios, né? E com o Diego, e vocês já podem ir tentando resolver esses exercícios por conta. Vai ser basicamente, vão ser questões de montagem, né? Vocês vão definir essas matrizes. Ainda não vamos ter contas entre matrizes, mas agora só a definição delas. Então, vejam lá, tentem fazer os exercícios da apostila, tentem fazer os exercícios propostos, também os complementares, e nós nos vemos na próxima semana para a próxima aula 5. Então, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Até a próxima, pessoal.